Olá, primeiros anos! Agora vamos iniciar nosso super simulado. Não deixem de fazê-lo, não deixem de respondê-lo, porque ele vai servir tanto como nota, uma parte da nota do quarto trimestre, como servirá como recuperação também. Então, não deixe de responder. E qualquer dúvida, eu estarei à disposição para atender essas dúvidas e esclarecê-las. Então, nesse nosso super simulado de história, serão 5 questões. Em cada questão, só uma alternativa deve ser marcada. Então, muita atenção e leia com atenção, porque pode haver algumas questões que podem ter respostas semelhantes e pode também confundir. Na dúvida, leia mais de uma vez a questão. Se errou, estude mais um pouco e refaça. Estarei à disposição para lhe ajudar. Então, entre em contato, algum problema, alguma questão que não está fazendo sentido, tentou fazer, não conseguiu, entre em contato que eu posso te ajudar. É melhor você tentar algo, vê-lo não funcionar e aprender com isso, do que não fazer nada. Falou Mark Zuckerberg, que foi um dos criadores do Facebook. Nessa frase podemos entender que errando é que se aprende. Através dos nossos erros, nós podemos consertá-los e aprender com esse processo. Ninguém nasce sabendo. O aprendizado deve ser constante. É melhor tentarmos fazer, errar, é natural, e aprender, do que aquela pessoa, vou fazer porque eu vou errar. Não, vamos fazer. Então, nesses simulados, vamos tentar. Vamos tentar para que possamos avançar. E na primeira questão, é uma questão do Enem, que fala: os nossos ancestrais dedicavam-se à caça, à pesca e à coleta de frutas e vegetais, garantindo sua subsistência, porque ainda não conheciam as práticas de agricultura e pecuária. Uma vez esgotados os alimentos, viam-se obrigados a transferir o acampamento para outro lugar. Esse é um texto que está no livro de Hall, Gestão Ambiental, São Paulo, Piaçum. Foi um texto adaptado pelo Enem. Então a pergunta: o texto refere-se ao movimento migratório denominado, então vamos ver as opções: pendularismo, normandismo, êxodo rural. Êxodo rural é quando a pessoa mora na zona rural e vai morar nos centros urbanos. Normandismo, lembre que aquelas pessoas que não têm residência fixa. Transhumância ou sedentarismo. Sedentarismo, lembre, é quando a pessoa tem a residência fixa. Ele fixa residência. Então, uma dessas opções é a correta. A segunda questão, lá da Universidade de Minas Gerais, afirma que Felipe II, da Macedônia, conquistou as enfraquecidas cidades gregas. Foi, porém, seu filho Alexandre Magno quem ampliou os domínios e formou o Império Helenístico, cujo legado cultural manifestou-se na helenização da Ásia, a criação do primeiro alfabeto fonético. Olhe bem, cuidado com essa afirmativa, viu? Porque, vamos lá. Letra B, expansão da democracia grega na Ásia e a anulação do antropocentrismo. Será que foi isso? O que é antropocentrismo? É o homem como centro das criações, do universo. Ou letra C,
difusão do helenismo na Ásia e na sua mistura com os costumes orientais. Uma coisa sobre Alexandre, ele, onde chegava, respeitava a cultura daquele povo. Ele não destruía a cultura, mas ele fazia questão de que a cultura grega também ali fosse proposta, divulgava essa cultura grega. Então, ele ficou conhecido justamente por isso, por essa multiplicação da cultura grega entre vários povos. Ele ficou conhecido pela criação das primeiras leis escritas e a fundação das cidades gregas. Meio estranha essa proposta, né? Aí, essa afirmativa. Letra E. A invenção da agricultura utilitarista e na fusão da cultura grega com a oriental, meio complicado, né? Que é a arquitetura utilitarista? É aquela arquitetura que serve para alguma coisa, seja construção de banheiros, construção de moradias, construção de pontes. Isso é arquitetura utilitarista, que é própria do povo romano, né? O povo grego utilizava muito a cultura decorativa. Daí tem a arquitetura através das colunas jônicas, dóricas, etc. Coríntia, né? Então, uma só dessas questões aí está correta. Então, leiam, releiam, vejam. No terceiro, também do Enem, 2017, para a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, né? É importante promover e proteger os monumentos, sítios históricos e paisagens culturais, mas não só de aspectos físicos que constituem a cultura de um povo. As tradições, os folclores, os saberes, as línguas e as festas e diversos outros aspectos e manifestações devem ser levados em consideração, ou seja, os aspectos da cultura imaterial. Aí ele continua. Os afro-brasileiros contribuíram e ainda contribuem fortemente para a formação do patrimônio imaterial do Brasil, que concentra o segundo contingente de população negra do mundo, ficando atrás apenas da Nigéria. Considerando a abordagem do texto, os bens imateriais enfatizam a importância das representações culturais para, vamos às opções, a construção da identidade nacional, a elaboração, será que o texto fala sobre essa identidade nacional fortalecida pela cultura imaterial e material? Ou o texto é uma elaboração do sentimento religioso, ele trata sobre a religião, sobre a fé, ou a dicotomia do conhecimento prático, o que é prático, o que não é prático, ou é uma reprodução do trabalho coletivo, ou uma reprodução do saber tradicional. Apenas uma dessas questões é que está correta. Na quarta questão, o Brasil comemora dia 20 de novembro o Dia da Consciência Negra. Dos mais 5.000 municípios do país, pouco mais de 1.000 adotaram esta data como feriado, o que corresponde a quase 20% dos municípios, segundo a Secretaria de Prática de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República. Esse aí é o dado anterior ao governo atual, né? Muita coisa mudou em relação a isso, inclusive até mesmo dentro da própria Secretaria do Governo, que não mais valoriza esta data, infelizmente. Na pergunta ele faz, a data foi escolhida em referência a ou ao? O dia que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, colocando fim à escravidão dos negros no Brasil. Vale ressaltar que o dia 13 de maio de 1888, na qual foi assinada a Lei Áurea, muitos grupos que representam os negros afrodescendentes aqui no Brasil não reconhecem esta data. Muitos não reconhecem como uma data. Por quê? Porque existem várias questões nessa data que precisam ser esclarecidas.
precisa ser estudada. Foi importante? Foi a Lei Áurea. Porém, ela veio magra. Ela veio sem nenhum benefício real para aqueles que foram escravizados e foram libertos por essa lei. Eles não tiveram direito à terra. Não tiveram direito a uma liberdade, digamos, prática. Essa lei refere-se à morte do Zumbi dos Palmares, que foi o símbolo da luta pela liberdade e valorização do povo afro-brasileiro, ou é um acordo internacional celebrado entre as Nações Unidas, pondo fim à escravidão dos negros em todo o planeta. Vale ressaltar que o Brasil foi um dos últimos, se não o último país a libertar os seus escravos devido a uma pressão externa e, além da pressão externa, havia também a questão do compensar político e o compensar financeiro para aquele momento. Foi depois da Guerra da Chibata, desencadeado nesta data, que deu início às ações que geraram o fim da escravatura. Quando falamos de Guerra da Chibata, é um acontecimento que ocorreu no início da República, nos primeiros momentos da República, aonde a revolta seria contra as chicotadas sofridas pelos marinheiros negros na Marinha e a baixa remuneração que eles recebiam, o distrato, o preconceito sofrido por eles na Marinha brasileira naquele período. Então, apenas uma dessas questões está correta. Na última questão, o Quilombo dos Palmares foi o mais célebre dos locais em existência criados pelos africanos escravizados no Brasil. Assinale a alternativa abaixo que indica a localização correta do Quilombo dos Palmares. Vale ressaltar de antemão que esse quilombo localizou-se aqui em Alagoas. Mas em que parte específica de Alagoas está esse quilombo? Na Serra da Mantiqueira? Olha aí, se vocês observarem, quem tem uma certa noção de geografia vai conseguir localizar facilmente. Então, foi na Serra da Mantiqueira? Foi na Serra do Mar? Ou foi na Serra da Barriga? Será que foi na Serra da Canastra? Ou na Serra dos Pirineus? Marque aquela opção que vocês acham, que vocês acreditam ser a correta. E obrigado. Qualquer dúvida, não deixe de me consultar via WhatsApp. Tchau!